Olá, aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar filme, músicas, mensagens, reflexões, entre outros conteúdos para edificar a sua vida. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado sobre todos os vídeos que nós postarmos. Ao assistir os nossos vídeos, curta os nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite e a paz do Senhor para todos. Amados, queridos, amados irmãos, eu venho neste momento compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus para as nossas vidas. Para tanto, eu os convido para que nesse momento ouçamos o que diz a Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Estarei lendo alguns versículos que diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, que diz a palavra de Deus. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, vistes aqueles homens que subiu, pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Quero também compartilhar mais 3 versículos da palavra de Deus. Versículo 40, que diz assim, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 49, que diz assim, Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. No 50, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Meus queridos amados irmãos, é nessa história que Deus me chamou a atenção de um assunto importante para as nossas vidas. Estamos enfrentando gigantes, problemas que são gigantes, problemas cada vez mais maiores, que estão afligindo o mundo, afligindo família, maltratando a nação brasileira e o mundo inteiro. São problemas diversos, cada vez mais maiores. E eu quero que você preste atenção nessa história. Essa história tem a ver com a minha vida e com a sua vida. O tema dessa reflexão é afunda, que a funda está na mão certa. Essa é a história de Davi, um garoto ainda, mas Deus havia treinado Davi lá no campo, tomando conta das ovelhas de seu pai. Davi, ele com a funda era algo de couro, e colocava-se uma pedra e rodava algo ali se chama funda. E ele atirava nos leões, atirava nos ursos e defendia as ovelhas do seu pai. E o tempo se passava e Davi foi treinando assim, matou leão, matou urso. Olha como olha como tudo é preparado por Deus. Chega o dia em que Israel está em guerra com os filisteus.
E o pai de Davi pede a Davi que vá levar o alimento para seus irmãos. Davi chega no arraial e ele percebe um gigante, um homem muito grande, desafiando o exército de Israel, maldizendo o nome de Deus, xingando todo Israel. Aquilo deixou Davi indignado. E os homens comentaram que aquele que matasse o gigante teria a filha do rei e não pagaria impostos à sua família e seria ricamente abençoado. Davi ouviu tudo aquilo e Davi realmente aceitou o desafio. Meus queridos, eu quero que vocês prestem atenção nessa história. A funda que afunda está na mão certa. Aquela funda, aquele objeto, estava na mão certa. Estava na mão de Davi. E com isso, eu quero compartilhar uma leitura para a nossa meditação, essa introdução. Na vida encontramos vários ofícios aguardando pessoas especializadas para exercerem suas funções de forma, muitas das vezes, bem remunerada. Mas, a bem da verdade, é que está ficando difícil encontrar pessoas qualificadas na medicina, na advocacia, na pedagogia, na psicologia e em todas as ciências. Deus procura a pessoa certa e qualifica-o para o momento certo, no lugar certo, para o propósito certo. Deus é o Senhor da motivação. Afunda, quer dizer, é algo que poderia arremessar objetos. E aquela funda estava na mão certa. Na mão de um garoto que ao longo do tempo, dos anos, Deus vinha treinando Davi com aquela funda. Eu quero te chamar a atenção. Talvez você não esteja percebendo, mas ao longo de sua vida, Deus está te treinando nas lutas, nas adversidades, nos sofrimentos, treinando você para em um momento determinado você executar algo para Deus, para que você possa glorificar o nome de Deus. Muitas das vezes você está sendo treinado na música, na pregação, no ensinamento da palavra de Deus. Você está sendo treinado em algum ofício. Em algum momento da sua vida você vai ser usado por Deus para abençoar a sua família, para abençoar a sociedade, para abençoar a sua igreja. Meus queridos, Deus está procurando pessoas para capacitá-las, para treiná-las, para colocar em suas mãos, colocar em sua vida a ferramenta certa, para no momento certo, para no lugar certo, usá-la, usar você para a honra e para a glória de Deus. Eu quero convidar você para que você preste atenção em alguns pontos que me chamou a atenção da vida de Davi. A vida de Davi é uma inspiração para as nossas vidas. Aquela funda estava nas mãos certas. A funda que afunda está na mão certa. Estava na mão certa, na mão de Davi. Na mão de quem não se deixa vencer pelos obstáculos. Versículo 28, 30, 33, 34, 38, 39. Aquela funda estava na mão de quem não se deixa vencer pelos obstáculos. Primeiro item que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro item. Aquela funda estava na mão de alguém que não se deixa vencer pelos obstáculos. Às vezes na vida, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, nós recuamos. É exatamente naquele momento que Deus quer usar você naquele primeiro obstáculo. Você não pode recuar dos obstáculos. Meus queridos, Deus está conosco. Jesus Cristo diz, eis que eu estarei com vocês até a consumação do século. Os obstáculos, sem Deus, somos derrotados. Mas Deus garante que vai estar conosco. E realmente, Deus não pode usar aquela funda se você no primeiro obstáculo recua. Davi não recuou. Então eu aprendo uma grande lição. A funda que afunda. A funda é o objeto, aquela arma. E ela, quando foi usada, ela afundou a testa do gigante com aquela pedra. Então, a funda que afunda está na mão certa. E ela atingiu a testa do gigante. Por que atingiu? Porque ela estava na mão de alguém
que não se deixa vencer pelos obstáculos físicos, financeiros, acadêmicos, seja qual for o tipo de obstáculo. Obstáculos na vida nós teremos. A questão é, você não deve se deixar vencer pelos obstáculos. Maior é Deus em sua vida, maior é Deus em nossas vidas, maior é Deus em sua igreja, maior é Deus na sociedade. Deus é maior. Meus queridos, segundo item que eu aprendo com esta lição maravilhosa, afunda, que afunda está na mão certa. Estando aquele objeto, aquela arma, estando na mão certa. Quando a palavra de Deus está na mão certa, quando o louvor de Deus está na pessoa certa, quando aquela faculdade está na mão certa, é glória, é bênção para a sociedade, é glorificação para o nome de Deus. Segundo item que eu quero compartilhar com vocês, afunda, que afunda está na mão certa, na mão de quem encontra forças para consolar o abatido. No versículo 32, eu quero compartilhar com vocês. No 32, Davi disse isso. Disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Davi diz para Saul, não, meu rei, não fica assim não. Não desfaleça o Senhor e o povo, eu estarei lutando, eu vou vencer aquele gigante. Meus queridos, há muitos momentos na nossa vida, na nossa família, que a esposa, os filhos estão abatidos. E o esposo tem a obrigação de levantar, de animá-los. Às vezes o esposo está abatido, os filhos estão abatidos, e a esposa tem na sua mão a obrigação de animar a sua família. Assim os filhos. Em algum lugar há alguém abatido, mas você precisa estar com a capacidade de animar, de levantar o ânimo daquela pessoa. Davi fez isso. Então a funda estava na mão certa, na mão de quem encontra forças para consolar o abatido. Davi consolou o rei Saul. Olha que lindo! Consolou o rei Saul. Deus quer você, meu amado irmão. Deus quer você, meu amigo, para que você seja usado para consolar as pessoas abatidas, desanimadas, pessoas que estão se entregando. Quantas pessoas deram cabo das suas vidas? Quantas pessoas nessa pandemia tirou a sua vida, entraram em depressão? Quantas pessoas morreram de infartos por causa do medo, do terror? Nós precisamos animar as pessoas em volta de nós e dizer que com Cristo a vitória é certa. A luta virá, mas com Cristo nós poderemos vencer a batalha. Meus queridos, quero compartilhar com vocês que realmente em Davi havia a capacidade de dar de forças para consolar o abatido pelo medo, pela humilhação, pela falta de fé. Quantas das vezes nós encontramos pessoas abatidas pelo medo, pela falta de fé. E Davi consolou o rei, consolou o povo de Israel. Um outro item, terceiro item, eu quero compartilhar com vocês. A funda estava na mão certa, estava na mão de Davi. E aquela funda vai funcionar na mão certa, quando realmente na mão de quem encontrava coragem suficiente para lutar. No versículo 32, 35, 36, Davi demonstra coragem. Meus queridos, está aqui um outro mecanismo. Esse terceiro item. Coragem. Coragem para levantar. Coragem para pedir perdão. Coragem para se humilhar. Coragem para vencer. Coragem para lutar. Coragem para glorificar o nome de Deus. Precisamos ter coragem. E Deus nos concede a coragem. Quando há coragem em nós, a funda, estando em nossas mãos, ela vai atingir o alvo. Ela vai afundar. Ela vai atingir o inimigo. Por isso, quando a ferramenta está na mão certa e que nós temos coragem, a vitória é certa. Quando a palavra de Deus está na mão certa, quando o louvor está na mão certa, na boca da pessoa, na vida da pessoa que realmente tem coragem, Deus glorifica o seu nome. Deus atinge o alvo.
Meus queridos, Deus precisa que você exercite a coragem. Coragem para lutar, coragem para fazer justiça. Quarto item, a funda que afunda está na mão certa, na mão do rei Davi, na mão de Davi, na mão de quem é movido pela fé em Deus. Versículo 37, eu quero compartilhar essa leitura com você. No 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, e do urso ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi, ele estava demonstrando aqui, ele estava movido pela fé. Ele disse, olha, Deus me livrou do urso e do leão, vai me livrar desse filisteu. Então Davi estava movido pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que espera, a prova de coisas que você não está vendo. Mas você confia, você acredita. E quando você acredita em Deus, a vitória está diante dos olhos, diante do seu coração. Por isso a funda, aquela ferramenta estava na mão certa. Na mão de quem, movido pela fé em Deus. E movido pela fé em Deus, quando ele realmente, a fé que move a mão de Deus, está do nosso lado. A fé estava em Davi e moveu a mão de Deus para vir ajudar Davi naquela batalha. Fé que muda as circunstâncias da vida. Davi mudou a história de Israel a partir daquele momento. Meus queridos, Deus quer te usar. Ele pode mudar a história da sua família, da sua igreja, da sua cidade, a partir do momento em que você exercita a sua fé. Às vezes, as pessoas não percebem, mas quando você tem fé, você move o coração de outras pessoas. Você ajuda outras pessoas através de uma palavra, de um conselho, de uma direção. E aí você vai perceber que a sua fé está sendo exercitada. A fé de Davi realmente mudou a história do povo de Israel. A sua fé pode mudar a história da sua família, da sua igreja, da sua casa, do seu país. Meus queridos, quero compartilhar ainda outro item, o quinto item. A funda que afunda está na mão certa, na mão de alguém que realmente procura agir com simplicidade. O versículo 40 nos mostra a simplicidade desse jovem. A funda que afunda está na mão certa. Neste item aqui, Davi vai com simplicidade, procurando se aproximar do seu inimigo, do seu adversário. Nesta vida, Deus requer isso de nós. Simples como as pombas, prudente como as serpentes. Temos que ter simplicidade para vencer os obstáculos. A vida tem obstáculos, tem perigos. E a simplicidade é um mecanismo de vitórias para nós. Quando nós agimos com simplicidade, sem arrogância, sem querer exibir-se, mas procurar com simplicidade, você verá que Deus vai com você na luta. E a luta vai te dar uma grande vitória. Por isso, aquele objeto, aquela funda, aquela ferramenta de luta estava na mão certa, na mão de quem agia com simplicidade. Quero me aproximar do final para dizer para você que a funda que afunda estava na mão certa, na mão de quem está preparado para superar as afrontas da vida. Davi estava superando aquelas afrontas porque ele estava preparado. Deus quer preparar você. Deus quer preparar a sua vida, preparar o seu coração para que você possa ser usado por Deus. Por isso, Davi estava preparado. A ferramenta, aquela funda, estava na mão certa. Na mão de quem sabe depender do sobrenatural de Deus. E ele realmente, quando ele marchou para o gigante, ele disse, vou ferir você em nome do Senhor. Então ele sabia que ele dependia do sobrenatural de Deus. E lá houve o sobrenatural de Deus. Nenhuma batalha. Você não pode vencer neste mundo se Deus não for com você. Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Mas Davi entendeu isso. Davi entendeu isso. E ele entendia
que para vencer aquele inimigo precisava do sobrenatural de Deus. Nesta vida, nessas adversidades que estamos vivendo, nós precisamos do sobrenatural de Deus para vencer esses obstáculos. Não há obstáculos se você colocar Deus na frente, buscando de Deus o sobrenatural. Deus virá até você e Ele dará a vitória a cada um que confiar. Chega ao final, concluindo, esse pensamento, afunda está na mão certa, na mão de quem deseja tornar o nome de Deus engrandecido. Meus queridos, aquela vitória Davi desejava para poder engrandecer o nome de Deus. Quando você quer vencer algo na vida, para si, para o seu bel prazer, Deus não está nisso. Mas quando você procura engrandecer o nome de Deus, engrandecer e glorificar o nome de Deus, tornar o nome de Deus cada vez mais conhecido, Deus está presente. Por isso, se coloque na presença de Deus. Deus vai colocar na sua vida a ferramenta certa para que você glorifique o nome dele, para que o nome de Deus seja engrandecido. Por isso, meus queridos, amados amigos e irmãos, procure buscar a presença de Deus. Procure se colocar na presença de Deus e você verá que todos os gigantes, todos os obstáculos desta vida que virá contra você, contra a sua família, contra a sua igreja ou a sua sociedade, ele vai fazer a careta que quiser, mas você tem a obrigação de colocar Deus em primeiro lugar. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus vai nos conceder. Por isso, eu quero, nesse momento, orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelo nosso país, para que nós possamos, assim, vencer os gigantes da vida, os gigantes que aí estão, realmente com a ferramenta certa, na mão certa, porque Deus é conosco. Oremos. Nosso Deus e nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Pai querido, treina os teus filhos, capacita o Senhor, coloca, Senhor, a ferramenta certa em nossas vidas, para que nós possamos ser usados por Ti. Senhor, visita aquele que está abatido, aquele que está caído, Pai. E neste momento, Pai, consola, Pai, aquele irmão, aquele servo Teu, aquele filho Teu, aquela pessoa que está caída, Pai, que está triste e abatido. Pai querido, visita este país, torna esta nação uma nação feliz, uma nação liberta, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor capacite para que teus filhos possam vencer os obstáculos desta vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém.